Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5:17. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra do Senhor. Falando sobre a justiça de Deus. Paulo, ele declara que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E, em seguida, ele declara a razão, o porquê de ele não se envergonhar do Evangelho. Ele diz porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Quando a gente vê Paulo aqui, descrevendo com tanta clareza aquilo que é o Evangelho, nós ligamos a Marcos capítulo 1, verso 15. Quando Jesus começou o seu ministério, a mensagem era o apelo de estreia. Ele declarou: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que lindo, que linda a ligação, então, entre aquele que é a justiça de Deus, Jesus Cristo, aquele que é a solução para o mundo perdido, ele que é o centro, o fundamento, a base do Evangelho. Ele começa com este apelo: crede no Evangelho. E o apóstolo Paulo, alguns anos após, declara que o Evangelho é o poder de Deus, declara que no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Nisso, nós vemos a concordância explícita da palavra de Deus. Lamentavelmente, nos versos subsequentes, de 18 a 32, tem uma descrição obscura da situação do mundo. Nestes versos, neste texto, que é uma descrição da vida do homem após a queda, temos que ter uma percepção espiritual aguçada para não ver tudo o que está escrito aqui nesse texto e menear a cabeça e dizer: que pena, é o quadro real
do mundo de hoje. Não, aqui não está falando do mundo de hoje. Não é algo totalmente profético. Ele está descrevendo a situação do mundo, a situação do homem após a queda. Ao lermos estes versos, por um lado, a gente se assusta com o quadro real da humanidade hoje, mas que não se refere simplesmente ao hoje, mas ao mundo de sempre. E parece estranho que 3 vezes aparecem as palavras Deus os entregou. Então, não adianta entrarmos em controvérsias com ninguém, em debates como tem acontecido hoje, debates sem sentido sobre determinados pecados, sobre a depravação do homem, porque esta depravação ela tem a ver com algo excêntrico, algo latente na vida do homem, não do homem como indivíduo, mas do homem como raça. E isto que está acontecendo não tem relação simplesmente esta baixeza espiritual, esta impiedade, esta perversidade que pode parecer e é vergonhosa, tem por detrás de tudo isto o resultado da queda do homem, de Adão, aquele do qual o apóstolo vai dizer em Romanos 5,12, assim como por um homem, aliás, ele diz, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim todos morreram, pois todos pecaram. Aquela pergunta que ao ensinar sempre eu levanto esta pergunta que é um questionamento. Aliás, não é uma pergunta, é uma afirmação de alguém querendo escapar desta verdade. Mas eu não estava lá. Eu não tinha nascido ainda. Você não tinha nascido, nem eu, mas nós estávamos na genética de nosso pai Adão. Por isso, o resultado do pecado, que não foi apenas a morte, o morrer, mas foi a depravação,
a depravação total. Note que Paulo vai mostrar, eu digo vai, porque será matéria dos futuros vídeos, mas aqui está patente aos nossos olhos no texto. Ele vai mostrar que tudo é o resultado da rebeldia do homem. Ele diz: a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversidade do homem. Note, a ira de Deus, isto é, Deus não se coaduna, não aprova a atitude, o que o homem passou a fazer, continua a fazer após a queda. O homem escolhe, em lugar da verdade, a mentira, em lugar da justiça, a injustiça. E Paulo vai dizer, ele diz, aliás, aqui no texto, que o homem não tem razão, a raça não tem razão nenhuma para fazer tudo isso, para praticar a rebeldia, o pecado, porque os homens conheceram a Deus, sabiam pelos atributos de Deus, a sua divindade, a sua santidade, o seu grande poder nas coisas criadas. O homem teve a oportunidade, tem a oportunidade de crer, de admitir que existe, acima de tudo, um ser supremo, eterno, Deus. Mas o homem se rebelou. O homem não glorificou a Deus. O homem não agradeceu a Deus. Pelo contrário, tornou-se presunçosos, apresentando-se como sábios, tiveram e têm atitude de loucos, mudaram a glória de Deus, o Deus que é eterno, na semelhança de homens e até de animais, e deram glórias, dão glórias, admiração, adoração à criatura, ao invés de ao Criador. Nós iremos ver nos vídeos posteriores por que esta expressão Deus os entregou à imundícia. Deus os entregou à desonra. Isso a gente verá depois. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que aprendamos a ver, a enxergar a verdadeira mensagem do Evangelho, que é a justiça de Deus, que se revela de fé em fé,
se revela no Evangelho de começo ou do começo ao fim. Aleluia, amém e amém.